Fala, abençoado por Deus. Eu quero ser uma voz profética para a sua vida nesse dia chamado hoje. Eu quero compartilhar um texto bíblico que está registrado no Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, no versículo 3, está escrito assim: e entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Assentou-se e ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: vá ao mar alto e lançai a vossa rede para pescar. Versículo 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase ia a pique. Amados de Deus, abra o seu coração para esta palavra que Deus quer compartilhar ao seu coração. Esse texto que nós lemos aqui, ele vai mostrar, revelar para nós a chamada de Jesus na vida de Pedro. Nós entendemos que Pedro, ele passou por um período de frustração. Pastor, qual que é a frustração? Passou a noite toda pescando e não apanhou nada. O que o meu coração alegra é que o nosso Jesus era especialista em chamar quem fracassou. Ele é especialista em chamar quem está frustrado. Quem sabe você que está me ouvindo, irmãos, tem fracassado em algumas áreas da sua vida. Quem sabe você que está me ouvindo já não acredita mais no seu potencial, na sua capacidade. Quem sabe você que está me ouvindo não consegue se erguer, não consegue se posicionar. Mas eu tenho uma notícia e eu tenho uma palavra para liberar em sua direção. O meu Jesus te chama. O meu Jesus, ele te observou, ele me observou. E o dedo de Jesus está apontando para mim, não para te julgar, e muito menos para te apontar, para te chamar para andar com ele. Mas pastor, fracassei, pastor. Pastor, eu não vejo potencial em mim. Mas o meu Jesus, ele aperfeiçoa o seu poder na nossa fraqueza. Quando Jesus, ele chega no lago chamado Genezaré, ele vai ver Pedro lavando as redes. Ele vai ver dois barcos parados. Ele entra em um desses barcos, onde Simão Pedro estava lavando as suas redes. O interessante é que quando Jesus ele entra dentro do barco, ele vai dar uma ordem. Pastor, qual é a ordem? Afasta o seu barco um pouco da terra. E é momento de nós pararmos e afastar o nosso barco um pouco da terra. É momento das vezes nós abrir mão das coisas da terra, porque as coisas da terra querem nos impedir de ouvir a voz de Deus. Quem sabe você está tão envolvido com as coisas da terra que perdeu a conexão com o céu. Quem sabe você está tão envolvido com as coisas da terra que não consegue ver a manifestação de Deus. Mas Deus, no dia de hoje, Ele está dizendo para mim e para você: afasta o seu barco um pouco da terra. Quando Jesus entrou dentro do barco de Pedro, a Bíblia diz que ele vai se assentar e vai começar a ensinar a multidão que estava na beira da praia. A pergunta é: por que Jesus teve que assentar para ensinar a multidão? Porque o barco estava na água, e o barco, quando está na água, ele está em movimento. E se Jesus estivesse em pé, ele não teria equilíbrio, então ele vai assentar. Sabe o que Jesus quer dizer para mim e para você? Que eu só posso ensinar alguém quando eu tenho equilíbrio. Não tem como eu querer ensinar alguém desequilibrado. E às vezes você que está me ouvindo quer ensinar outrem. Às vezes você que está me ouvindo quer dar sermão para as pessoas, mas você é desequilibrado, você é desequilibrada. Mas Jesus está te dando a senha nessa tarde: se assenta, tem equilíbrio, e depois tu abre a boca para ensinar alguém. Ele vai assentar, ele vai abrir a boca, ele vai tratar com a multidão, ele vai ensinar a multidão, e depois, pastor, ele vai dizer para Pedro: Pedro, vá ao mar alto. O que é que Jesus quer ensinar para nós aqui? Mar alto, irmãos, é o lugar que a onda, ela balança mais o barco, ela coloca o barco mais em movimento. E Jesus quer ensinar para mim, ele quer ensinar para você. Ele quer nos tratar, ele quer te tratar. Na onde?
na área que você foi mais mexido, na área que você foi mais balançado. Jesus tem cura para mim e para você, na área que você foi mais balançado. Pedro agora vai para a área que ele foi mais balançado, que é o mar alto. E quando chega lá, a Bíblia diz que ele vai lançar a rede. Ele lança a rede. E quando ele lança a rede, ele sente que o barco está balançando e está quase na pique. Pastor, o que ele faz? Ele faz um sinal para os barcos vizinhos, para que os barcos vizinhos ajudem ele, porque o barco de Pedro está aí na pique, está quebrando. Eu quero finalizar essa palavra assim, para você que está me ouvindo: faça um sinal, porque você sabe da estrutura do seu barco. Às vezes você está quase parando, está quase desistindo, está quase voltando para trás. Você tem que entender que é necessário você ter humildade de pedir ajuda, porque você sabe da estrutura do seu barco. O seu barco está quebrando, o seu barco está afundando. Por quê? Você não tem estrutura para receber a quantidade de respostas ou de vitórias que você quer.